Então, começando a nossa aula, desse ponto aqui já, né? Tecnologias disruptivas. Então, como que vai funcionar, gente? De acordo com o Murilo Gun, toda atividade humana que a tecnologia passa a desempenhar, entendo que não era uma atividade que humanos deveriam fazer. Ou seja, a tecnologia está nos fazendo um favor de nos forçar a buscar atividades mais humanas, que envolvam relações humanas, emoções, empatia, compaixão e imaginação. Vejam bem o que ele está querendo dizer. Se tem algo que foi substituído, é porque não deveria estar sendo realizado pelo ser humano. Concordam comigo? Então, vamos pegar lá os advogados que atuam em escritórios de massa, aqueles escritórios bancários que têm grandes volumes de processos, de lojas muito grandes, redes muito grandes. Aquele advogado, ele chega ali para trabalhar todos os dias, ele tem uma pauta de 50 recursos, 80 contestações por dia. E aí eu pergunto para você, será que esse advogado está exercendo alguma atividade intelectual? Ou ele está simplesmente copiando e colando? Então, se vier um software, se vier um robô e substituir essa atividade, é porque ela não deveria estar sendo feita pelo advogado. O advogado deveria estar focando onde? Exatamente na parte que não é substituída. Na parte das relações humanas, da emoção, da conexão, empatia, de colocar-se no lugar do cliente, colocar-se no lugar do outro. Análise estratégica dos processos, das demandas, dos problemas, soluções inovadoras, coisas que a máquina o quê? Não pode fazer. Então, esse conceito, num primeiro momento, né, quando a gente pensa, alguns podem pensar assim, não, mas coitado, vai acabar com essa profissão aí de advogado. Isso é advocacia? Vocês gostariam de exercer esse tipo de advocacia? Fica aí a reflexão, não julgo, tá? Quem tem a necessidade, quem está fazendo aquilo, mas é algo para se pensar. Será que eu estudei durante 5 anos para ficar copiando e colando sem ter ali nenhum desenvolvimento de raciocínio jurídico? Então, são questões que a gente deve, sim, olhar para nossa atividade hoje, seja no seu estágio, no lugar onde você trabalha, na empresa, qualquer que seja. E pense nas suas atividades. Você faz algo mecânico, totalmente automático? Se sim, cuidado. Cuidado, porque isso pode vir aqui a ser substituído. Então, todas essas outras competências e habilidades que nós devemos buscar nos dias de hoje, vocês ainda em formação, desde já, para já chegarem no mercado de trabalho com esse diferencial competitivo, são essas habilidades humanas. As chamadas soft skills que nós falamos, né? As habilidades e competências pessoais, humanas, inteligência emocional, relacionamento, conexão, persuasão, comunicação, tudo isso. Porque é isso que vai ser o quê? O nosso diferencial no mercado. É isso que vai fazer com que as pessoas nos contratem e não contratem outras pessoas. Então, esse conceito ele é muito interessante para que a gente reflita sobre esses impactos no nosso dia a dia. Olha, vejam só esses dados que foram feitos na pesquisa da Dell Technologies, de um instituto, né, internacional, e estima-se que 60% dos empregos do futuro vão ter mais de 30% das suas atividades automatizadas pela tecnologia. E 85% das profissões que existirão em 2030 ainda nem foram inventadas. Já parou para pensar que daqui a 10 anos, ó, um pulo, tá aí, só 15% das profissões são as que a gente já conhece? Os 85% são totalmente inovadores, disruptivos, diferentes. E aí vem a pergunta mais uma vez, né? Se a tecnologia vai substituir esse profissional do direito. Vejam esse case que eu trouxe para vocês relacionado aí à tecnologia disruptiva. Quem lembra daquela câmera Kodak que a gente tirava foto, revelava o filme, 12, 24, 36, ficava todo mundo com o olho vermelho, foto tremida, perdia, né? Às vezes queimava o filme, perdia tudo. Quem é dessa época pode assumir, confessa aí, tá? Eu sou dessa época. Se não... Como é que é?
A Janaína. Se eu falar. Não é Ó, fala assim, foi minha mãe, da época do meu avô, né? Vai dar aquela desculpa assim. Mas todo mundo lembra da Kodak. Olha só, na década de 70, a Kodak, ela era dona de 80% da venda das câmeras e 90% dos filmes fotográficos no mercado. Era quase um monopólio, né? Ela dominava esse mercado. O que aconteceu? Nessa mesma época, na década de 70, um funcionário da própria Kodak, ele inventou a câmera digital, que foi, né, aquela inovação que a gente teve na época, que era ótima também, a gente já via, pelo menos, as imagens na própria câmera, né? E o que aconteceu? Eles abafaram essa invenção, omitiram, porque ficaram o quê? Com medo. Como que a gente vai trazer para o mercado uma câmera digital se a gente vive dessa aqui tradicional, se a gente vive aqui dos filmes? E aí, o que aconteceu? Demorou mais 2 décadas para que uma outra pessoa, uma outra empresa desenvolvesse essa câmera digital novamente. E aí, o que aconteceu? Quebraram a Kodak. O resultado foi esse. Qual que é a lição que a gente tira disso? Adianta a gente resistir? Adianta eu temer as tecnologias? Não, não adianta. Seria muito melhor se a Kodak, à época, tivesse feito aqui. Vamos abraçar essa ideia, vamos ver o que a gente pode extrair aqui de bom. Será que eu consigo também mudar o meu mercado, reinventar o meu negócio? É isso. Então, aqui a gente tem que ter o quê, gente? Visão estratégica, uma visão negocial, pensando sempre o quê? Nos futuros mercados. É pensar fora da caixa o tempo todo. E a gente vai falar sobre isso aqui hoje, porque a nossa aula vai tratar de algumas carreiras jurídicas inovadoras, que são tendências aí para a próxima década. Então, vai muito além do tradicional, do que a gente está acostumado. Vejam aí outros dados em relação à inteligência artificial. Os contratos inteligentes, enquanto o ser humano acerta e tem uma eficiência de 66,3%, o robô, ele desenvolve quanto? 86%. Para fazer um contrato, a velocidade, os acertos, os erros. E a própria máquina, o software, ele tem uma capacidade que chama machine learning, que é a capacidade da própria máquina de aprender com o tempo. Então, se esse software redigir um contrato com 86,6% de eficiência, com o passar do tempo, ele vai ficando tão bom naquilo que ele vai aprendendo. E a eficiência dele aumenta, a velocidade aumenta. Passa ali para 90%, 91%, 92%. Nós temos hoje os chats de conversa, né? Quem já mandou uma mensagem aí naquele WhatsApp Business e recebe lá uma comunicação? Aguardar que iremos retornar o contato. Isso aí é um chat de conversa. É a inteligência artificial no nosso dia a dia, numa conversa de WhatsApp. Então, o que a gente percebe com isso? Que as bases do direito, elas são as mesmas, mas o que está mudando? E mudando drasticamente. A forma como a gente presta os serviços. Eu estou vendo os comentários aqui agora. Saudades dessas fotos. Dá saudade depois de ter foto revelada, né, gente? Ah, tá. Aí a Renata, eu já ia falar que o Gabriel comentou aqui, mas a Renata, eu acho que seria um avanço assustador, mas não tem como solucionar todos os problemas e sim ajudar. Apesar de que algumas pessoas vão ser trocadas por robô. Exatamente, mas a gente vai falar disso daqui a pouquinho, ô Renata. Me corrige se eu te chamar de Gabriel na hora que eu ver aqui no chat. Mas o que acontece? A gente, num primeiro momento, pode pensar, né? Desemprego, coitadas daquelas pessoas que estão ali. Mas o que a gente falou na primeira aula, vou voltar a falar daqui a pouquinho, do oceano de possibilidades. Vai ficar desempregado, vai perder aquele emprego ali, onde está todo mundo o quê? Se matando ali naquele oceano. Mas e o oceano azul, que é exatamente esse oceano da inovação, dessas novas possibilidades? Ele é inexplorado. Então, quem for por esse viés não vai ficar desamparado, não fica sem emprego, não fica sem um negócio, não fica sem uma ideia. Nós temos também o que, gente? Blockchain, que tem várias dessas transações aí que nós já temos com moedas digitais.
Os smart contracts, que a gente vai falar também mais profundamente disso numa aula só de inteligência artificial, tá? Mas para vocês irem assimilando, né, essas tecnologias disruptivas, o que seriam esses contratos, esses smart contracts? Os contratos que auto-executam. Então, vamos imaginar que no futuro os veículos, eles sejam... Ninguém tem mais veículo próprio, a gente só aluga os veículos para as empresas. Como se fosse um Uber aí, a gente aluga os veículos. E aí, esses veículos, eles nem têm motorista mais, pessoa física. Ele conduz de forma automática. Aí, você tem um contrato ali, por exemplo, mensal para aquele veículo estar disponível para você. Se você deixa de pagar a fatura desse veículo, o que vai acontecer? Desse aluguel, ele já auto-executa. Então, se você atrasou um dia, você desceu para a rua para pegar o seu carro, o que vai acontecer? Ele não vai liberar a sua entrada, porque você já inadimpliu. Então, ele é auto-executável, não precisou acionar a empresa, não precisou acionar o jurídico, fazer nenhuma cobrança, o quê? Automaticamente já aconteceu aquela situação, ele se executa de forma automática. Computação em nuvem. Muitas pessoas ficam aí ainda salvando tudo aqui no computador, tudo no desktop. Se perde o notebook, se rouba o notebook, rouba o celular, perde tudo. A gente tem que salvar os documentos todos hoje em nuvem, no Drive, porque aí você acessa qualquer tipo de smartphone, qualquer notebook, você vai ter acesso àqueles documentos. Inovação aberta no direito, compartilhamento de ideias para construir soluções em conjunto. Eu não tenho mais que pensar, eu, Camila, de forma egoísta, só eu tenho a melhor solução para o meu cliente. Não, vamos ouvir aqui, vou fazer parcerias com advogados de outras áreas, vamos estudar aqui, ouvir opiniões diversas para construir soluções. Dentro dessa área ainda das tecnologias disruptivas, o que a gente tem? O aumento exponencial da criação de legal techs e law techs. Os nomes são exatamente a mesma coisa. Simplesmente o Brasil não conseguiu o quê, gente? Escolheu só, gostou dos dois, e aí ficaram exatamente eles. O congresso que eu mandei para vocês gratuito, que vai se realizar na semana que vem, da AB2L, é essa Associação Brasileira de Legal Techs e Law Techs, por isso o 2L, AB2L. Então, são o quê, gente? Startups, que são empresas inovadoras, que vêm trazer aí soluções inexploradas pelo mercado, mas aliadas ao quê? Ao direito. Então, a gente pega a tecnologia das startups, a inovação, essa cultura de inovar e aplica onde? Ao direito. Quer um exemplo melhor do que Legal Tech, do que o Jus Brasil? Todo mundo já ouviu falar do Jus Brasil, eu tenho certeza, né? Para fazer trabalhos, pesquisa de jurisprudência, artigos. O Jus Brasil é exatamente uma Legal Tech e Law Tech. Temos várias aqui em Belo Horizonte, por exemplo, Juris Correspondente, que é uma plataforma, né, para cadastro de correspondentes jurídicos. Temos também o Orb Conecta, que tem várias aí atuações disruptivas no mercado. Inclusive, eu vou convidar um profissional do Orb Conecta para vir falar com vocês aqui. E ele, inclusive, exerce uma dessas novas profissões jurídicas. Ele é um engenheiro jurídico. E aí vocês vão perguntar, o que é isso, professora? Vou explicar já já. Então, gente, nós temos o quê? Várias possibilidades de inovar também, empreendendo em qual área? Exatamente a área das startups jurídicas, que são as Legal Techs e Law Techs. Jurimetria, estatística aplicada ao direito. Sabe quando um professor, ou lá no seu estágio, na prática jurídica, falaram assim com você, nós precisamos fazer uma pesquisa de jurisprudência para saber como que aquele tribunal entende em relação a esse ponto. Ou como que aquele juiz pensa em relação a esse ponto. Exemplo, atraso de voo, extravio de bagagem. Como que o juiz aqui da primeira vara civil decide? Procedência ou improcedência? Qual que é o valor do dano moral que ele costuma fixar? 5 mil, 3 mil, 8 mil, 10 mil? A gente poderia ficar pesquisando isso, né, no site dos tribunais por uma vida inteira. E ainda assim a gente não sabe se ia conseguir, né? Encontrar tudo de forma o quê? Concreta, todos os dados. Para isso que existe a jurimetria. São softwares que são desenvolvidos para fazer essa análise estatística.
Então, nós vamos conseguir saber por meio desse software todos os dados reais, como que cada juiz decide, como que cada câmara decide, como que cada desembargador decide, qual a chance de êxito numa ação ou de improcedência, qual a chance de um recurso ser provido ou improvido em relação aos temas que você tem ali. Então, imaginem só a potência disso para os escritórios que comecem a utilizar. Quando eles forem fazer a proposta de honorários para o cliente, eles já vão poder saber exatamente o tempo de duração daquele processo. Se vai ter acordo, se não vai ter acordo, quais as chances de uma solução melhor fora do Poder Judiciário do que no Poder Judiciário. E vão poder o quê? Escalar os valores, escalar quanto vai ser gasto naquele processo. O Big Data, olha o volume de informações que nós temos aqui, gente. Todos os nossos dados que são compartilhados 24 horas por dia. A gente está aqui nessa aula compartilhando nossos dados. Eu vou postar no YouTube depois, meus dados vão estar sendo compartilhados lá. Nas nossas redes sociais, os nossos dados estão compartilhados. Comprou, pediu uma comida no iFood hoje, tá lá os seus dados compartilhados. Pediu um Uber, dados compartilhados. A todo momento nós estamos trocando dados e num volume, numa rapidez, o quê, gente? Gigantesca. Gigantesca. Então, nós temos que pensar em tudo isso trazendo o quê? Para essa nossa análise jurídica. Então, a tecnologia, ela está o quê? Muito mais presente do que a gente imagina. Basta a gente começar a ver para pensar, não, realmente, isso fazia parte do meu dia. Então, diante dessa mudança, ameaça, avanço ou oportunidade? Eu entendo que muito mais que um avanço é também uma oportunidade, porque um avanço seria apenas uma melhoria, mas aqui tem uma oportunidade de novas carreiras jurídicas, de inovar em soluções dos problemas das pessoas. Inclusive, quem virar a chavinha para esse mercado vai acontecer o quê, gente? Vai nadar de braçada, vai chegar primeiro, vai tomar água limpa, porque poucos ainda têm esse despertar. Poucos têm a possibilidade de ter uma disciplina como essa na graduação de Direito. A maioria das faculdades não se preocupa com isso. E aí, o que acontece? Os profissionais se formam, ficam perdidos, começam a advogar, vai para escritório de massa, ou desiste, na advocacia não é para mim. Mas é lógico. Ctrl+C e Ctrl+V o dia inteiro é advocacia? Não é. Não tiro a razão desses profissionais por terem, né, se frustrado com a profissão. Porque isso não é advocacia. Advocacia estratégica, humanizada. Então, como que os profissionais inovadores, eles escolhem as suas carreiras? Primeiramente, eu queria fazer uma distinção com vocês, antes de mais nada, que é relacionada a esse sucesso profissional que todo mundo almeja, né? E aí, gente, sucesso profissional não é sinônimo o quê? De dinheiro. Não é, mas não é mesmo. Por quê? Várias pessoas que ganham o que é considerado, né, um bom salário, um bom dinheiro, não são o quê? Realizadas profissionalmente. Então, o dinheiro é uma grande ilusão, porque às vezes a pessoa está ganhando rios de dinheiro, ganhando muito dinheiro, e ela tem o quê? Desenvolve depressão. Os profissionais da área jurídica são um dos que são mais acometidos pela síndrome de burnout. Não sei se vocês já ouviram falar. A síndrome de burnout, que causa uma estafa mental, um nível de cobrança de trabalho tão grande que a pessoa tem o quê? Ela fica paralisada. Isso mostra o quê? Um erro muito grande em relação a isso. E aí vai ter gente que vai falar, professora, eu preciso sofrer e ganhar dinheiro em Paris do que não ganhar dinheiro, né? Deixa eu ver a pergunta da Verônica aqui. Gostaria de fazer uma pergunta. Para investir em inovação junto à tecnologia, o que nos indica para um começo dessa área? Eu vou indicar para vocês, Verônica, muitos cursos e eventos gratuitos que vocês vão começar o quê? A despertar para essa área, desenvolvendo essas habilidades que são aí em alta no mercado. Participar de todos esses seminários, de todos esses congressos e eventos e começar o quê, gente? A desenvolver o seu trabalho online, mostrar a sua atividade ainda enquanto graduando, né, em Direito, nas redes sociais, falando sobre tecnologia, falando sobre o que você aprende, sobre o que você leu na internet, sobre o que você viu no congresso.
Começar o quê? Mostrar o interesse. E aí vai na frase que eu falei lá no início: quem não é visto não é lembrado e muito menos contratado. Muitas pessoas querem o quê? A oportunidade perfeita, querem ser encontradas. Ah, mas alguém vai me encontrar um dia, vai ver aqui o meu talento. Antes de você ser encontrado por alguém, você precisa ser o quê? Encontrável. O que é ser encontrável? Você tem que se mostrar. Como que as pessoas da área da tecnologia, e eu já estou te dando um exemplo, Verônica, vão te achar se você não mostrar que você tem interesse por essa área, que você estuda essa área, que você desenvolve essa área. Então, começa por aí, os primeiros passos. E aí, depois você pode, assim, se formar, fazer uma pós-graduação, fazer cursos, né, de extensão focados nessa área. Mas o principal é você o quê? Ser visto, né? Ser visto pelas pessoas. A Janaína colocou aqui que o esposo dela sofreu ano passado. Pois é, gente. Então, isso mostra o quê? Que dinheiro não é tudo. Eu entendo que todo mundo quer ter o quê? Um mínimo de conforto, quer ter uma mudança ali na sua vida, mas não significa. Quantos escritórios, quantas pessoas que vivem aí de status, que têm ali uma vida de luxo, mas estão o quê? Exatamente passando por várias situações assim. Depressão, suicídio. E essas doenças na área jurídica, então, elas são gravíssimas. Por quê? Porque as pessoas erram na hora de escolher a carreira. As pessoas escolhem a carreira o quê? De fora para dentro. De fora para dentro, quando deveria ser exatamente o contrário. Vejam esses casos que eu trouxe aqui. Juiz deixa toga e salário de 24 mil para sair em busca da profissão ideal. Estabilidade, 24 mil por mês, o quê? Deixou de lado, porque eles não estavam o quê? Realizado profissionalmente. A Juliane atuou por 18 anos como advogada, ocupou cargos de diretora jurídica, diretora de investimentos da Odebrecht, recebeu promoções, oportunidades na empresa, mas aconteceu o quê? Pediu demissão. Tirou o chamado ano sabático, né, que é o ano que a pessoa fica voltada ali para o autoconhecimento, e decidiu criar a Petalusa, um espaço colaborativo que abriga workshops, cursos, tudo relacionado à arte. Vejam essa outra da Priscila. Formada em Direito, se mudou do Rio para São Paulo, assim que saiu da faculdade. Ao longo dos 7 anos seguintes, advogou, deu aula, fez curso no exterior, trabalhou em congressos, defendeu o mestrado, que inclusive foi publicado no Ministério das Relações Exteriores. E o que aconteceu? Se encontrou depois quando criou o blog Trailer 55, dedicado ao quê? Música, arte, viagens e comida. Não estou dizendo para ninguém aqui abandonar o direito necessariamente, tá? Mas o que eu estou querendo despertar para vocês aqui? Vai muito além dos padrões sociais que a gente enxerga, vai muito além de advocacia e concurso público. E nós não devemos nos podar, nos moldar para encaixar em uma carreira que não cabe. A carreira que deve se enquadrar em nós. Então, não adianta se eu fosse. Eu nunca trabalhei, mas eu imagino que eu ia me sentir totalmente assim, porque eu tenho amigas, né, que passaram por isso, trabalhando em escritórios de massa, que a pessoa se sentiu o quê, gente? Descartável, mais um número. Rotatividade alta, pessoas sem nenhuma preocupação ali com as pessoas, somente números, somente dados e dados e dados. A pessoa, a minha amiga me falou uma vez que ela tinha uma tese que era mais favorável ao cliente em um escritório de massa, mas que ela não pôde mudar o padrão. Por quê? Porque eram tantas escalas, tanta hierarquia para ela chegar na pessoa ali, no gestor, no jurídico, que era competente por autorizar, que nada foi feito. Então, imagina você como advogado que estudou, que está ralando ali, chega lá, vê uma brecha e você não pode aplicar. Por quê? Por causa de regras, por causa de padrões. Você tem que se podar o seu raciocínio, sua inteligência para se encaixar numa carreira. E não deve ser assim. Então, gente, normalmente, o que a sociedade nos impõe? Isso é cultural, tá? Salário fixo, estabilidade. A galera do concurso público, às vezes, nem sabe por que tá fazendo, o negócio tá tão enraizado ali, que é estabilidade, né? Não importa se eu fizer pouco, se eu fizer muito, eu tô ganhando mesmo. Se um dia
lidar com um processo, se no outro eu lido com 300, dá na mesma, você tem aquela garantia, o salário fixo, reconhecimento de terceiros, amigos, familiares, status social, quanto se mantém ali apenas por esses elementos. E no fundo não são o quê? Realizados. Ah, tá. A Renata colocou aqui que fez visita em startups. Achei muito bacana. Ah, é legal, gente. Eu tinha bolado várias visitas pra gente. Pena que não, né, não foi possível agora, mas vamos fazer depois também, tá? Então, gente, o que que os profissionais inovadores eles vão desenvolver? Eles vão buscar negócios, habilidades, competências que tenham a ver com seus valores. Porque cada pessoa é única, eu não tenho que tentar me moldar um perfil que não é meu. E aí vejam aí o desenho do Oceano Vermelho e do Oceano Azul. A galera do direito normalmente está onde aqui, gente, os advogados? Se matando aqui, ó, com esse sangue, cobrando honorários abaixo da tabela, cobrando, nem cobrando, às vezes, fazendo coisas ali de 20, 30 reais de forma totalmente desvalorizada, tratando clientes como se fossem números e não pessoas. Está todo mundo aqui ali, se matando no Oceano Vermelho. Só que se você fizer diferente, for para uma área inexplorada, desenvolver um negócio, desenvolver um produto, um serviço, olha onde você vai nadar. Você vai beber água limpa, você vai para o oceano azul de oportunidades. Então, aqui o profissional inovador, ele vai se reinventar a todo momento, buscando novas soluções, novas oportunidades, onde os demais não enxergam. É isso que vocês devem o quê? Ter esse despertar, buscar esse ânimo aí, ainda que no final do curso, para fazer algo novo, algo diferente. E não apenas o que a gente já está cansado de ouvir, que está saturado, 1.200.000 advogados. Ah, como é que eu vou fazer? Olha aí o tanto de oportunidades que a gente vai ter. Primeiro passo para você definir qual vai ser sua carreira é o quê, gente? Fazendo o Golden Circle, que é o círculo dourado. Esse círculo dourado que eu vou colocar para vocês aqui, ó, por quê, como e o que. E você vai sair sempre o quê? De dentro para fora. Primeiro por quê, depois o como, depois o que. Quem desenvolveu esse círculo foi o Simon Sinek. Porque exatamente a teoria que ele tem é que de nós, seres humanos, a gente primeiro faz, depois que a gente pensa no propósito. Por que que você está fazendo aquilo? Então, primeiro, eu entro no curso de Direito. Depois que eu me pergunto, por que eu estou fazendo Direito? Primeiro eu entro no estágio. Depois eu pergunto, por que eu estou fazendo esse estágio? E isso não é o quê? Não é o certo, porque a gente deve buscar de dentro para fora. Primeiro descobrir o meu propósito. O que que eu quero? O meu motivo. Por que que você levanta da cama todos os dias? Por que você escolheu o direito? Por que você quer advogar? Por que que eu, Camila, todos os dias levanto da cama e tenho a motivação de continuar trabalhando? É isso é propósito de vida. Primeiro a gente tem que descobrir isso para depois buscar a carreira. Então, o que que é o nosso porquê? A razão pelo qual você faz algo. Por que que você se apaixonou pelo direito? Por que que você escolheu o direito? Não pode ser o quê? Ganhar dinheiro. Tem que ter um motivo real, como se o dinheiro o quê? Imagina que você já tem todo o dinheiro do mundo. Isso não é o problema na sua vida. Por que que você ainda insistiria no direito? O como? Qual método você vai utilizar? Então, imagine quais as formas de trabalho que você poderia executar. Você se sairia bem dentro de uma repartição pública, dentro do poder judiciário? Ou dentro de empresas, de startups inovadoras, ou dentro de um escritório de advocacia, como associado, como empregado, ou você quer empreender, quer assumir ali os riscos daquele negócio. Existem vários formatos que você pode utilizar. E o que? Quais são as atividades específicas que você vai fazer dentro do como, no local onde você está trabalhando? O que você pode entregar para o mercado que atende os seus o quê? Anseios, o seu motivo, o seu propósito. Tudo isso é o quê, gente? O primeiro passo. Por quê, como e o quê? E não existe apenas advocacia ou concurso público.
nós vamos ter aí o oceano azul de oportunidades. Várias oportunidades novas que vão além dessas áreas tradicionais e que podem o quê, gente? Ser uma luz no fim do túnel para quem está aí, às vezes, que não se encontrou ainda na advocacia no concurso, buscar uma saída, desenvolvendo aí essas novas habilidades do mercado. Então, eu trouxe para vocês 19 novas profissões jurídico-tecnológicas. Essas profissões, algumas ainda nem existem, mas a maioria delas já existe, né, no mercado, eu vou falando para vocês, mas para irem despertando essa curiosidade sobre essas novas possibilidades, né, que vão além do direito. Então, a primeira delas, head de inovação em escritório de advocacia, que também pode ser o head de inovação em startups, em outras empresas também. O que o head de inovação faz, gente? Ele transita entre a inovação e a parte o quê? Tradicional. É um profissional que tem que ter o quê? Muito conhecimento sobre tecnologias, inovações, marketing. Acho que alguém caiu. Todas essas habilidades, o quê? Tipicamente não jurídicas. E para isso, gente, você nem precisaria o quê? De prova da ordem. A maioria desses cargos que a gente vai falar aqui nem precisa de OAB, já imaginou? É claro que vocês têm que fazer OAB, tá? Para pelo menos o quê? Garantir aquilo ali, tirar, né, esse peso para aumentar ainda mais suas possibilidades. Mas é uma oportunidade que nem mesmo exige isso. Então, a ideia aqui é que esse head de inovação traga as novidades para os escritórios tradicionais, arcaicos. Esse profissional vai sondar o que tem aqui de novidade, o que tem aqui que eu posso aplicar ao meu modelo de negócios na advocacia. Será que tem como aqui eu melhorar um relacionamento com o cliente, a minha comunicação com o cliente, desenvolver melhor essas estratégias de marketing na minha empresa? Escalar o meu escritório de advocacia para um crescimento amplo. Tudo isso pode ser feito por esse head de inovação. Empreendedor em legal techs e law techs, que são as startups que a gente falou, jurídicas, né? Que aliam a tecnologia ao direito. Imaginem só criar soluções para demandas que se resolvam de forma muito mais ágil, eficaz para as pessoas que têm esses problemas. Já ouviram falar daquela... Ah, legal, Renata. Que já vai trazer as soluções. Muito interessante. Eu desconheço alguma nesse formato. A gente já viu algumas que tem, né, que indicam contatos de advogadas, mas se já trouxesse uma solução, né, parecer, seria super interessante. Já ouviram falar daquelas... eu conheço, acho que eu já vi mais de 3 ou 4 plataformas jurídicas dessas, que são, né, legal techs, que tratam exatamente de problemas relacionados aos voos, né, companhias aéreas, atraso de voo, extravio de bagagem, tudo. Eu acho que tem uma que é voo, como é que é? Esqueci o nome. Tem várias que tem um nomezinho curto, assim, interessante, que as pessoas fazem o quê? Digita na internet, atraso de voo, extravio de bagagem, o que vai acontecer? Vai aparecer essas plataformas. A pessoa simplesmente manda um relato de 10 linhas ali, contando o problema que ela teve, assina aquele contrato de adesão lá, padrão, e simplesmente a empresa resolve com a companhia aérea, sem entrar com processo, com, sei lá, 10, 15 dias, já tem a resposta, já tem o valor ali convertido em dinheiro ou em passagens aéreas. A pessoa, sem nenhuma dor de cabeça, sem procurar advogado, sem processo, sem nada, o quê? Já tem a solução ali do problema dela. Então, imaginem vocês desenvolverem, basta pensar nos problemas que vocês têm hoje. Pensa aí 3 problemas do seu dia a dia. Nossa, o meu problema é que eu não consigo fazer o protocolo aqui nesse sistema do PJE. Uai, será que você pode desenvolver um novo sistema? Ou vamos imaginar, não, eu tenho um problema aqui porque todas as vezes que eu vou atender um cliente aqui online, a reunião, ela está apresentando queda, ela cai com 30 minutos, 40 minutos, como se fosse, né, a plataforma do Zoom. Será que eu consigo desenvolver uma plataforma gratuita para as pessoas terem acesso?
ou pagando um valor ainda menor do que as que já existem no mercado? Tudo que é um problema vai ter o quê, gente? Uma solução. E aí você vai olhar para o mercado. Será que as pessoas estão tendo as mesmas necessidades que eu? O que aconteceu agora na pandemia com as máscaras que a gente utiliza para sair? Vejam aí uma oportunidade que surgiu. Só que aí vem a questão antes, né? Será que os empreendedores já tinham essa visão ou foi por necessidade que eles fizeram isso? Fato é, quem fez, fabricou e ganhou dinheiro, né? Conseguiu se sobreviver com isso. E aí eu vi esses dias na internet que uma nova empresa foi criada, faturou aí mais de 20 mil reais em um mês, porque desenvolveu máscaras para as pessoas, o quê? Barbudas. Quem tem aquela barba grande, o que aconteceu com a máscara? Não cobria, ficava aquela coisa pequena, não tampava. Perceberam uma demanda de mercado, desenvolveram a marca, construíram fabricaram as máscaras que cobriam a barba, e o que aconteceu? Em um mês, 20 mil reais. Então, a gente tem que olhar, né, para o mercado, para essas possibilidades e buscar. Será que é interessante desenvolver uma Legal Tech, uma Walltech, empreender nessa área? E o desenvolvedor de negócios em Lautex, ele vai fazer exatamente o quê, gente? O mapeamento e a gestão desses relacionamentos. Então, será que ele vai, do início ao fim, buscar novas soluções ou analisar se está dando certo ou se não está dando certo? O que pode ser melhorado ou não em relação à compreensão de dados, a compreensão da indústria 4.0? Tudo isso que, gente, aplicado para desenvolver os negócios nas Legal Techs. Então, pode ser que a Renata deu o exemplo que queria desenvolver uma Lautech, a Renata pode ser apenas a empreendedora, a dona, a sócia fundadora, mas ela pode contratar ou ter uma parceria com um desenvolvedor de negócios, que vai estar sempre analisando o negócio dela. Será que isso pode ser melhorado? Será que isso pode ser reformulado? Isso está dando certo? Vamos investir mais nisso? Ele vai estar sempre desenvolvendo esses negócios dentro dessas startups jurídicas. O gerente de privacidade, essas profissões voltadas para LGPD, a gente vai falar muito delas nas próprias aulas, né, de LGPD. Mas por quê, gente? Os dados são o novo petróleo. Nossos dados hoje, eles valem ouro. Valem ouro. Por que o Facebook é uma das empresas mais bilionárias que nós temos no mundo? Se eles não cobram para a gente fazer o cadastro? Porque eles têm o maior ativo que existe, dados, nossos dados privados. Então, esse gerente de privacidade vai cuidar de tudo isso, analisando se as empresas estão em conformidade, utilizando essas leis de proteção de privacidade de dados. Operações jurídicas, que é o Legal Ops, que vai buscar o quê? Solucionar, otimizar a estrutura, o manejo, as estratégias dentro das organizações. Então, aqui é pensando o quê? Sempre em cadeias, sempre nas estruturas. O que pode ser otimizado ou não, em termos de metodologias mais ágeis, construindo tudo isso para fluir melhor. O arquiteto e o engenheiro, né, jurídico, arquiteto de soluções jurídicas ou arquiteto jurídico e o engenheiro jurídico, que são muito aproximadas essas profissões. Imaginem se o profissional da área, né, de sistemas desenvolvesse o software apenas, né, para um escritório de advocacia, para o Tribunal de Justiça, para o STF, STJ, mas ele desconhecesse tudo referente ao direito, que é a lógica, né? A pessoa é formada em sistemas. Como que ele ia atender o problema da galera do direito? Para isso existem essas duas profissões. Elas vão dialogar exatamente com a galera da tecnologia, trazendo o quê? O que é o problema real? Como que eu vou solucionar isso? Como que eu vou colocar no software exatamente a forma de ele solucionar o problema daquele escritório, o problema daquela situação? Então, vai ajudar a criar esses sistemas o quê? Especializados, trazendo a solução focada naquele cliente, traduzindo, né, essa questão dos dados, das análises dos softwares para as áreas o quê? Jurídicas.
O analista de dados, que a gente também vai falar lá na LGPD, mas que vai utilizar, gente, aqui tudo que está relacionado aos dados, aprendizagem das máquinas, dos softwares, para o quê? Prever resultados de possíveis situações jurídicas. É aquela pessoa que vai filtrar o que pode dar um problema aqui ou não, são as análises de possíveis riscos. Isso aqui está fluindo, isso pode virar um processo judicial, isso aqui pode virar um conflito, isso aqui não, isso aqui está dando certo. Analisar todos esses dados para o quê? Já prever os resultados. Então, se eu tenho conhecimento de um possível risco, o que eu já vou fazer? Eu já vou começar a guardar um caixa, a realizar um provimento ali daquela renda, porque eu sei que vai ser demandada lá na frente. Nós vamos ter o profissional da segurança cibernética, que também o que, gente, está no auge. Como que grandes empresas hoje vão se cuidar, se proteger para não serem o quê? Hackeadas, invadidas. Vocês viram os dados aí na pandemia, né, no primeiro semestre, daqueles hackers, né, anônimos. Eles invadem tudo que é coisa, ninguém sabe onde, invadiram aí, descobriram coisas, né, do Donald Trump, do Bolsonaro. Como que eles fazem isso? Como que a gente pode prever e trazer soluções para que não sejam invadidos, né? Conformidade com código aberto. São aí, gente, as carreiras das empresas de software que estão distribuindo e colocando em conformidade os códigos e licenças. Então, a gente tem licenças, temos leis, temos códigos de conduta das próprias empresas. Como que nós vamos transitar entre eles todos o quê? Sem descumprir essas normas. Gerente de projetos para tecnologia, que também vai renovar, manter contratos, tudo ali para que a empresa cumpra os termos daquele contrato. Isso aí, gente, pode ter em 1 milhão de departamentos. Todo departamento, toda grande empresa, ele tem sempre um gerente de projetos, e esse vai ser focado o quê? Na área tecnológica. O Compliance Pro. Compliance, vocês já devem ter visto, né? Talvez no direito do trabalho, estar em conformidade, né? Com as regras, com a ideologia, com a ética ali daquela empresa. Então, será que durante a cadeia daquela empresa, no seu dia a dia, em todo o trajeto ali do seu serviço ou produto, está havendo a conformidade em relação à tecnologia, ao que está sendo implementado, ou em algum momento há alguma falha? O gerente de conhecimento, que vai criar sistemas e transformar as informações em informações de fácil acesso a todos na empresa. Gerir o conhecimento, os dados que existem ali, filtrar as informações para que todo mundo consiga navegar internamente e encontrar tudo. Quantas empresas, né, locais totalmente desorganizados, que a gente precisa encontrar uma coisa e não acha, não sabe quem pegou, onde guardou, onde está o dado, se é físico, se é eletrônico. Isso aí, com o gerente de conhecimento, não vai acontecer. Ele vai filtrar tudo isso. O gerente de riscos, que está também relacionado aí com a privacidade de dados, as invasões. Perdão, gente. Com as invasões, né, de possíveis hackers. Amém. Com as invasões de possíveis hackers, né? Então, se tiver esse gerente de risco, ele pode se antecipar, atuando junto com o profissional da segurança cibernética, em conjunto, né, para gerir essas situações, ou se for invadido, como que ele vai trazer uma medida imediata para minimizar aquela invasão, aqueles dados que foram divulgados. Oficial de transferência de tecnologia, que vai o quê, gente? Como buscar a comercialização da pesquisa, dos esforços, do desenvolvimento, propriedade industrial, inovações. Será que existem compradores para novos produtos, novos mercados? Ele que vai analisar como que isso vai se conduzir no mercado, se vai ser efetivo ou não, faz como se fosse uma análise de mercado. O especialista em proteção de propriedade intelectual na indústria da moda. Impressoras 3D. Queremos chegar nesse dia, né? Imagina, a gente acorda, fala para a nossa impressora 3D. Quero ovos mexidos com bacon. E aí sai lá aqueles ovos mexidos com bacon impresso. Imagina que legal? Podemos chegar lá, hein?
Então, já imaginou como que funcionariam essas impressões no mundo da moda, com os projetos, os designs, se vai violar o direito autoral ou não? Então, é um nicho super diferente para quem gosta de moda e pode focar nesse desenvolvimento, inclusive direito da moda está super em alta. Proteção de ativos digitais, que são o quê? Todos os nossos dados e ativos que estão online. Se um blogueiro, alguém super famoso aí com milhões de seguidores no Instagram falecer, quem vai cuidar das mídias sociais dele? Quem vai cuidar das redes sociais, desses ativos? Quem vai proteger? Profissional de apoio a litígios, que vai o quê, gente? Ajudar, e esse aí também, né? Ele é graduado em Direito, nem precisa de uma OAB, seria para auxiliar advogados a obter informações, suporte de sistemas, coordenar atividade, ficaria ali nos bastidores para dar um apoio à solução daqueles litígios. Consultor e-discovery, eu adoro essa profissão, gente, porque eu acho que eu já fui um pouco consultora e-discovery sem saber antes mesmo dela existir. Quem já viu ali em alguns processos envolvendo pensão alimentícia ou justiça gratuita, né, que algumas pessoas pedem, e na verdade elas têm muito dinheiro, tá lá nas redes sociais ostentando carros, mansões, viagens, mas aí no processo tem justiça gratuita, né? Fica lá igual o pé rapado. Ou então para pagar a pensão não tem dinheiro, mas tá lá viajando, tá devendo os credores. Esse consultor em Discovery, ele vai fazer uma busca onde? Nas mídias sociais. Ele vai buscar as evidências, as provas que estão ali na internet. Vai o quê? Fuçar tudo, destrinchar isso aí e verificar como que vai utilizar essas informações, o quê? Buscando a solução de determinado problema. Então, esse consultor a Discovery aí, os estagiários já devem ter visto, né? Falando nisso, gente, ontem foi dia do estagiário, hein? Parabéns aos estagiários que estão aí. Tem estagiários aí presentes? Muito bem. Estagiário que sofre, né, gente? Ô, coitado do estagiário. Mas se essa época eu pudesse falar para vocês que ela é boa, gente. Depois do trem só piora. A tendência é só piorar. Aproveita, gente. Aproveita essa época. A graduação é bom demais. Vocês estão aí sofrendo. Vocês não viram nada depois que vocês se formarem. Vocês já viram aquele vídeo da menina estagiária do TJ tomando chuva, que o guarda-chuva voa e ela fica toda... Gente, vou mandar esse vídeo para vocês lá no grupo do WhatsApp, vocês vão morrer. Enfim, não tem nada a ver, mas foi engraçado. Aí, gente, além disso, nós temos o quê? Criador de infoprodutos por expertise jurídica. Quantas pessoas hoje trabalham apenas o quê? Com lançamentos de infoprodutos, produtos online, cursos online, de acordo com sua área de atuação. Eu mesma desenvolvo exatamente um outro negócio meu que é focado nesses cursos online. Então, eu também desenvolvo o quê? Infoprodutos. É uma forma super interessante de você o quê? Mostrar o seu trabalho. Então, a Verônica, né, perguntou como começar. Imagine se você começa a desenvolver estudos, fica ali topíssima na área de Direito e Tecnologia, começa a gravar cursos, gravar videoaulas, módulos, fazer seminários, fazer congressos. Você pode fazer isso, simplesmente porque é a sua expertise, é o que você domina. Analista de compliance, que também aí vai navegar, né, tanto na área, pode ser trabalhista, quanto na área de dados, que a gente vai também estudar quando virmos LGPD. O DPO, que é o encarregado de dados. Essa profissão do DPO, se eu pudesse, assim, escolher uma, eu acho que eu escolheria DPO ao lado de criador de infoproduto. Porque o DPO, ele vai ter uma atuação muito grande na LGPD, na Lei Geral de Proteção de Dados, que vai entrar em vigor mais dia, menos dia. Nós estamos aí vivendo, né, uma polêmica em relação a qual vai ser a data de entrada, tem uma MP em vigor, a gente não sabe se vai cair, se vai virar lei ou não. Fato é, essa pessoa ela vai ter uma atuação fortíssima na LGPD, dentro das empresas que vão ter que entrar em conformidade para poder tratar os dados das pessoas. E essa pessoa sequer precisa de o quê? De certificado para ser DPO. Simplesmente o quê? O fato dela estudar a LGPD do início ao fim vai trazer o quê? Essa possibilidade. Então, imaginem só vocês atuando nessa área,
que vai ser muito promissora. Tudo isso ainda, né? Isso são algumas das possibilidades, mas o que a gente percebe? Que várias outras ainda nem foram criadas. Qual que é a grande sacada que a gente tem que tirar disso aqui? Que vai muito além de advocacia e concurso público, que você não tem só essas duas opções, que você tem como ir além, tem como buscar e aprender mais sobre isso todos os dias. Não é porque se você fala assim, Camila, não tem dinheiro, não é dinheiro, é interesse, é tempo que você tem que dedicar. Porque nós temos inúmeros conteúdos hoje gratuitos na internet. Seminários, congressos, lives nas redes sociais, 1 milhão de conteúdos que são disponibilizados para vocês aprenderem todos os dias sobre esses novos mercados. Então, o que a gente percebe? Que é possível ir além. Então, é possível a gente desenvolver essas novas carreiras jurídicas, porque sempre vai ter um problema que precisa de solução. Então, onde existe problema, existe a necessidade de solução, e onde há necessidade, existem o quê, gente? Novas oportunidades de produtos, de serviços, de produtos jurídicos. Sempre vai existir. Pensem no seu dia a dia, alguma coisa que te incomode, que seja um problema para o seu desenvolvimento. E depois analise, será que isso tem uma solução? Que já existe? Será que eu posso melhorar essa solução? Ou se não tem solução, será que eu posso criar uma solução para esse problema? Uma coisa simples, no dia a dia de vocês aí da faculdade, apresentação de trabalhos, artigos, né, que vocês publiquem, TCC, monografia. Eu acho que vou espirrar de novo, gente. Passou. Imaginem se vocês o quê? Precisam de alguém para revisar a BNT. Não, Camila, eu odeio normas da BNT, não tenho o menor saco por aquilo ali. Se tivesse alguém que fizesse isso aí, eu pagava para ficar livre. Olha aí, uma dor, um problema. Eu não gosto da BNT, das normas, de ficar fazendo aquilo ali. Se tem alguém que me oferece uma necessidade, eu vou lá e faço o quê? Uma solução, eu vou lá e faço o quê? Prefiro pagar para ter aquele trabalho meu revisado do que eu ter que ficar sofrendo com aquilo. Quantas coisas vocês podem pensar a partir daí, tá? Um exemplo simples, no dia a dia de vocês, nos estudos. Eu tenho dificuldade de estudar para a prova, pegando toda a matéria, assistindo todas as videoaulas. E se alguém fizer um resumo super inovador, com mapas mentais? Não estou falando que todo mundo tem que desenvolver isso, tá, gente? Ou cobrar por isso. Vai ter gente que faz aí para ajudar os demais. Mas eu estou pensando no seguinte: sempre vai ter um problema que vai precisar de uma solução. Então, comecem a refletir sobre isso. Comecem a ter uma visão um pouco diferente da tradicional. Comecem a olhar, né, além do direito, como a gente diz. E para isso a gente precisa o quê? Mudar o nosso mindset. O que é mindset? Mentalidade. Acho que a gente falou disso um pouquinho na primeira aula, né? A primeira forma de você fazer isso é mudando a sua mentalidade. Nós temos 2 tipos de mindset: o mindset fixo e o mindset de crescimento. O mindset fixo é aquela pessoa o quê? Recebeu ou não, recebeu a crítica, acabou. Aquilo ali ela nunca mais tenta na vida, ela desenvolve um bloqueio. Só que as pessoas que têm mindset fixo são as que mais desenvolvem, são as que mais mostram o seu potencial, que desenvolvem o quê? Uma alta performance. Vários esportistas famosos, aquele do basquete, né, Michael Jordan, várias pessoas, gente, de todas as áreas, empresários que são hoje donos de empresas bilionárias, eles começaram lá embaixo, sempre teve um não. Uma professora falou que ele não levava jeito para aquele time, tirou ele do time da escola. O outro que veio de uma família, o quê? Da favela, da periferia, poderiam ter feito o quê? Não, isso aqui não é para mim. Mas quem tem um mindset de crescimento, a pessoa vai pegar aquele não, vai pegar aquele obstáculo, aquela dificuldade e vai trabalhar nele. E todos nós temos um pouquinho de cada mindset. É uma questão simples no nosso dia a dia a gente identificar. Podem ter alguns aqui, eu não sei, a Renata, a Janaína, a Verônica, alguém que fala assim: professora, eu odeio falar em público. Eu odeio apresentar trabalho. Não, isso não é para mim, não. Isso aqui, comunicação, não é para mim, não. Isso é mindset fixo.
Ah, professora, eu não levo jeito para as redes sociais. Você está me pedindo para postar uma foto aqui? Não sou boa nisso. Eu não tenho talento para isso. Não existe talento nato. Existe o quê? Trabalho duro, bunda na cadeira. É isso que existe. Qualquer habilidade que você quiser desenvolver hoje no mercado, você o quê? Consegue. Qualquer uma. Se eu quiser começar a cantar a partir de hoje, e olha que eu não tenho, né, nenhuma propensão para isso, vamos dizer, um talento para isso, mas o quê? É possível. Se eu começar a fazer aulas de canto, se eu começar a treinar, se eu começar a desenvolver ali com acompanhamento fonoaudiólogo, é possível que eu comece a cantar. É possível que eu comece a tocar piano, é possível que eu vire uma maratonista. Tudo. Então, isso vale também para essas habilidades que são exigidas pelo mercado. Criatividade, comunicação, oratória, empatia, inteligência emocional. Quem aí, né, chega lá para trabalhar segunda-feira animado, tá lá um colega de trabalho enfesado que tá assim com uma nuvem negra na cabeça reclamando. Ah, porque o trânsito é uma merda, porque meu filho é isso, porque meu marido é isso, minha esposa é isso. Tudo para a pessoa tá ruim. O cliente tá ruim, é aquilo que tá ruim, é o prazo que tá ruim. Meu filho, você está precisando o quê? Mudar o seu mindset. Mudar o seu mindset. E é possível que a gente comece essa transformação praticando, de pequenas formas. Recebeu ali um trabalho do professor hoje. Aí a primeira resposta: mas que merda esse trabalho, esse professor. Por quê? Vamos pensar assim: peraí, gente, você já está querendo aqui o meu desenvolvimento, que eu saia um profissional melhor. O que eu posso extrair de melhor disso ao invés de reclamar? Será que eu posso crescer, ter uma transformação com isso? Nós somos, vocês já ouviram esse ditado, né? Nós somos a média das 5 pessoas que nos relacionamos. E isso não apenas presencialmente. Principalmente hoje no mundo digital que a gente vive, online também. Já parou para pensar quais são as 5 pessoas principais que vocês acompanham nas redes sociais? Vocês estão vendo lá a vida perfeita? Ah, eu quero esse casamento, eu quero esse corpo, eu quero essa viagem. Ou você está se nutrindo de conhecimento que vai agregar para a sua vida? Faz uma limpa aí nessas redes sociais. Começa a excluir ninguém que todo mundo que não tem nem nada para te agregar, faz uma limpa. Quem que vai me ajudar aqui? O meu objetivo aqui agora nas redes sociais, ele é profissional. Acabou o oba-oba, tá? Deixa eu até ver as caras aqui, se tem alguém que tá relutando. Acabou o oba-oba. Agora é o quê? Vocês são adultos profissionais a desenvolver tudo de forma profissional. Chega de moleza. Chega de moleza. Então, gente, eu trouxe aqui para fechar, né, caminhando aqui para o fim da nossa aula, as 10 principais características do profissional do futuro. Essa pesquisa foi realizada no Fórum Econômico Mundial no ano passado e vão repercutir também no mundo jurídico. A primeira delas diz respeito ao quê, gente? Alfabetização sobre dados. O que seria alfabetização? É compreender o mínimo acerca dos dados. E vocês vão ficar craque em dados privados, porque nós vamos ter muitas aulas sobre LGPD. Pensamento crítico. Na hora de quê? Analisar situações, informações, discernir o que é confiável ou não. Quem aí sai compartilhando, né, fake news a todo momento, sem pensamento crítico, sem desenvolver isso. Habilidade em tecnologia, vocês também já vão ter essas noções quando se formarem, são privilegiados. Adaptação e flexibilidade. Quem sobreviveu o seu negócio, vocês que estão aqui tendo aula nesse momento de pandemia, de forma remota, tem uma habilidade forte do mercado, que é a adaptabilidade. Adaptação e flexibilidade. Quem consegue se reinventar, independente do cenário, a pessoa está sempre o quê, gente? Se adaptando. Isso é uma característica muito forte. Porque quem não adaptou, o quê? Fechou as portas. E eu já falei, se não falei, estou falando agora. Nessa década, no cenário futuro da nossa profissão, ou a gente vai estar online ou a gente vai estar fora. Ou você está ponto com ou você está ponto fora. Eu vou falar isso todos os dias, até vocês não aguentarem mais. Temos que mostrar o quê? O nosso trabalho online. Criatividade e inteligência emocional. Essa inteligência emocional para lidar com pressão, com crítica, com as adversidades. Como que você trabalha sob pressão? Você surta, você quebra as coisas ou você consegue ali se concentrar e entregar?
Além disso, inteligência cultural e diversidade. O nosso mundo está passando por inúmeras mudanças, especialmente em relação a essas diversidades culturais, religiosas, políticas. Os intolerantes não têm vez. Não tem vez. Habilidade de liderança, para liderar seu time, sua equipe, seus amigos. Sempre tem um amigo que nos inspira, né? Que nos puxa para cima, assim como tem um que nos puxa para baixo. Você vai ficar próximo de quem? Das pessoas que nos inspiram, que estão ali nos apoiando, ou daquelas críticas, né? De quem não construiu nada, como a gente diz aí. Julgamento e tomada de decisões, como definir e tomar decisões conscientes, estratégicas, de forma ágil. Colaboração. A palavra da Revolução 4.0, né? Da era do compartilhamento. Não existe mais isso de não compartilhar o que eu sei, não compartilhar meu conhecimento, porque eu tenho medo do que a outra pessoa vai fazer com aquilo ali. Não. É para agregar, somar. Quanto mais, melhor. Não existe isso de diminuir. Por onde vocês devem começar, então? Eu trouxe a frase aqui da Alice no País das Maravilhas. Gatinho amigo, que caminho devo seguir? Ela pergunta, aí o gato responde, para onde você quer ir? Ela fala, para qualquer lugar. Então o gato complementa, então qualquer caminho serve. Para onde vocês querem ir? Se vocês não sabem para onde vocês querem ir, o quê? Qualquer caminho serve. Vocês vão o quê? Na manada, no Oceano Vermelho, naquele fluxo. E daqui 5 anos você vai desejar ter começado hoje. E isso não é mentira, vocês vão perceber. Talvez alguns não percebam hoje ainda, mas vocês vão lembrar lá na frente. Nossa, a professora Camila, ela ficava buzinando na nossa orelha. Entenderam tudo, gente? Comentários? Cadê todo mundo? A Verônica. E aí, Tatiane? Eron que fala? Heron. Heron? Heron. Olá, tudo bem? Iagor, tá certo? E esse aqui difícil com Tá ele? certo. Tá, tava escrito Mohamed, sei lá. Como é que é? Fala? Como é que fala? Não sei falar, não. Tava escrito um nome todo assim diferente, não sei se era um sobrenome. E aí, gente, o que vocês pensam sobre isso? Vai dar bom aí em alguma profissão? Alguém se interessou aí? A Verônica parece que interessou, a Renata também, né? Façam aí em casa o Golden Circle lá, porque, Professora, como e o quê? tem que assumir. Eu tenho uma preguiça de rede social, meu Deus. Uma preguiça. Eu adoro ver story, tudo bem, mas eu tenho uma preguiça de ficar postando as coisas no Instagram. Eu não posto nada. Assim, mas você não posta o dia a dia? Morro de preguiça. Então, assim, Mas eu vou falar acho para que você, Verônica. Eu já fui essa pessoa, tá? Eu já fui você, tá? No passado. Pode parecer que não, porque quem me vê lá vê hoje como é que acontece. Mas eu já fui assim. Eu não postava, eu não tinha, eu me recusava. Eu falava assim, eu não vou fazer isso. Eu ficava assim, que merda isso aqui, eu não quero fazer isso. Só que o que aconteceu? Mercado exigiu. Mercado exigiu. Não tenho escolha. Eu não tenho escolha hoje se eu faço mídias sociais ou não. Ou eu faço, ou eu o quê? Tchau. E é mesmo. Hoje, os escritórios de advocacia para contratar estágios, empregos públicos, inclusive processos seletivos, qualquer vaga que você queira hoje no mercado, o que ela vai pedir no momento da sua entrevista, quando você for enviar o seu currículo? Todas as suas redes sociais. Isso é uma realidade. Eu, para participar de processo seletivo, no início, olha para você ver, anos atrás, quando eu ingressei, quando eu comecei a advogar como associada em outros escritórios, eles já pediam isso, mas ainda era o quê? Muito mínimo, não era um requisito ali muito forte, mas já era. E o que aconteceu anos depois, quando eu comecei a lecionar? Isso começou a ser um critério diferenciador.
Então, para os professores que vão dar aula, ter uma postura em redes sociais, ela é o quê? Diferencial. Tanto foi diferencial que o que aconteceu? Não sei se eu falei para vocês, né? Que eu, por muito tempo, tentei dar aula, recebi vários nãos, mas o que eu fiz? Mudei minha estratégia para conseguir, porque eu tinha o meu propósito, né, de lecionar. E o que acontece hoje? Eu nego convites para dar aula. Eu sou convidada por conta do quê? Das minhas redes sociais. Já imaginou você ser encontrado pelas pessoas porque você mostra o seu trabalho? E é isso que acontece. Eu tenho clientes que vêm de forma direta do Instagram, de forma indireta por indicação de outros. Algo que não acontecia 2 anos atrás, quando eu não desenvolvia o quê? As minhas redes sociais. Então, isso é o quê? É o mercado, é o óbvio. Por mais que pareça aqui para você agora, não, mas é um saco, eu tenho uma preguiça, começa a virar a chavinha. Vamos aqui, ó, nesse abril, falei para vocês, venham para a nossa disciplina com o coração aberto. Vamos tentar aqui o que a Camila tá falando na minha cabeça, deixa eu fazer isso aqui. Nem que você faça com ódio, mas vai lá e faz. Faz ali um primeiro dia, e aí você vai perceber as pessoas comentando, interagindo. Nossa, que legal, mas a Verônica já está quase se formando, ela está vendo essa disciplina, que interessante. Gente, eu não sabia que a Verônica já se formou, olha que legal, ela postou isso aqui, ela estuda, ela é dedicada, ela é comprometida, ela mostra os cursos que ela faz. Será que eu vou contratar a Verônica ou eu vou contratar a Janaína, que só fica postando ela caindo de bêbada na balada? Tô brincando, Janaína. Entendeu a diferença? Então, no processo seletivo, tiver os dois. Não estou dizendo que a Janaína não vai ser competente como a Verônica, mas quem mostra o trabalho é esse que vai ser escolhido. Inevitavelmente. Inevitavelmente. Eu falo isso porque, gente, não é da minha cabeça. É porque é a realidade que eu vivi. Eu vou completar ano que vem 8 anos enquanto advogada. Nos meus 7 anos já de formada, o que aconteceu? Os meus primeiros 5 anos foram a maior dificuldade. Eu não conseguia clientes, embora eu estudasse muito, eu sempre desenvolvesse ali minha parte técnica. Eu já tinha 2 pós-graduações, estava já ingressando no mestrado. Eu não conseguia, eu ficava assim, mas o que eu tenho que fazer? Só estudava o quê? Direito. Quando eu descobri que vai muito além, igual eu falei para vocês, hoje o direito não é só direito, ele vai muito além. Várias disciplinas se conectam. E aí eu comecei a estudar sobre o quê? Vendas, negociação, comunicação, marketing. E aí, quando eu percebi, ou eu faço, ou eu vou continuar sem conseguir, que minha carreira fez assim, ó, deu um boom, alavancou. Então, isso é real. Eu estou falando para vocês porque aconteceu comigo. E em vários aspectos, não apenas na advocacia, na docência, como palestrante, a gente começa a se tornar o quê? Uma autoridade no assunto. Então, eu recebo contatos hoje de pessoas de toda parte do Brasil. Olha que interessante, você já imaginou que você não precisa hoje ter estrutura física, você na sua casa pode atender qualquer pessoa do Brasil? Isso é sensacional, entendeu? Então, vamos quebrar esses bloqueios, essas barreiras, vamos abrir o coração aqui para o direito de tecnologia. Vamos começar a desenvolver o marketing. Faz lá uma postagemzinha lá, faz um storyzinho, se não quer fazer no post. Faz qualquer coisa assim, compartilha uma notícia. Começa aos pouquinhos. Não é que todo mundo tem que fazer, gente, da noite para o dia, todos os dias sair publicando. Não, mas vamos pensar assim, uma vez por semana. Será que eu consigo me comprometer para isso? Ler uma notícia relevante aí, pegar um resumo que eu li aí de penal, de civil, qualquer coisa. Não precisa preocupar agora em definir nicho, definir nada. Só mostrar que você se compromete, que você se dedica. Deixa eu ver, Adilana. Tirei cerca de 600 pessoas da minha rede social. Fez a limpa, hein? E a Joyce, com certeza, as redes sociais, a gente fica muito mais acessível para os outros. É isso, gente. Nos mostrar para sermos o quê? Vistos pelas pessoas e contratados, né? Depois. Beleza, então todo mundo vai fazer a nossa atividade para a próxima aula. Verônica, eu já quero ver a foto sensacional que ela vai postar. Estou ansiosa. A contagem regressiva. Não tem que ser minha, não, né? Você não tem que falar. Não, qualquer coisa. Não, mas ó, já entenda e aceite que até o final do semestre você já vai ter que gravar um vídeo sobre o tema. Não, eu adoro falar em público. O pior não é isso, eu adoro falar em público. O meu problema não é falar em público, o problema é ter paciência, editar.
Ai, não, aqui ficou ruim, essa postura aqui é melhor. A luz, ai, preguiça. É, minha filha, pois é. E hoje não existe só advogado, não existe só isso, aquilo. Todo mundo é um pouco de tudo. A gente é um pouco influencer, é youtuber, é marketing, é vendas, é tudo, gente. A gente tem que ter essas múltiplas habilidades. E eu vou falar para vocês outra coisa. A gente está falando aqui de carreiras jurídicas e tudo mais, mas que isso vale aí para a vida. Nem que você forme aqui, pega o diploma, não faz nada com ele, gente. A gente tem que buscar desenvolver sempre mais de uma carreira na nossa vida. Ninguém nasceu para fazer só uma coisa. Eu não sou só advogada, eu não sou só professora, eu não sou só mãe, eu não sou só esposa. Nós temos que ter o quê? Ser multidisciplinares, termos várias carreiras. Vejam quantas pessoas sofreram nessa pandemia, que perderam o emprego e não fazem ideia de onde começar, não tem nenhuma outra possibilidade em mente. Já imaginaram isso? Então, essa questão de ter uma só carreira, isso aí eu não sei quem falou isso está errado, porque a gente tem que ser o quê? Tem que se reinventar, tem que ser múltiplos. Então, eu hoje, para vocês terem uma ideia, vocês já sabem, né? Alguns que me conhecem, eu sou professora, eu sou advogada e eu sou empresária, eu desenvolvo os meus produtos online. Ou seja, basicamente 3 coisas. Se uma deu uma queda, eu tenho como me sustentar pela outra, e a gente tem que sempre o quê? Reformulando. Então, pensem sempre nisso, para ter o quê? Outras formas de ganhar dinheiro. A gente não pode ficar dependendo apenas de uma renda. E isso aí, ó, com vocês, enquanto estudantes, já podem pensar em várias formas. Ser correspondente jurídico, eu falei aí, revisar artigos, revisar normas da BNT, fazer ali, sei lá, qualquer tipo, vender produtos, vende aí Avon, vende Mary Kay, vende, sei lá, qualquer coisa, gente. E isso aí não tem vergonha não para ninguém, tá? Tudo é trabalho. E a gente tem que pensar sempre em o quê? Diversificar. Olha para o que você está fazendo hoje e fala assim: o que eu posso melhorar? O que eu posso trazer de um plus? O que eu posso agregar? Será que eu posso oferecer para o dono do escritório onde eu trabalho, para eu cuidar aqui do marketing do escritório e ele me paga aí 200, 300 reais por mês? Será que eu posso aqui fazer uma parceria para corrigir as normas da BNT um do outro e ganhar isso? Vá pensando aí, pensa fora da caixa. O que você pode fazer hoje aqui que vai ajudar? Faz um resumo aí, um mapa mental, coloca um e-book aí na internet de direito penal. Vende ele por um preço simbólico, R$5. Quantas pessoas podem comprar isso? Entendeu? Escalar é pensar de forma ampla. Combinado, então, gente. Muitas dicas para essa aula. A Edilane me mandou. Camila é uma figura. Eu sou doida mesmo, gente, mas eu sou uma doida normal. Muito obrigada. Professor. Até você falou o negócio de postar, eu sou igual a Verônica também, pior do que ela um pouquinho, que eu ainda não sei, né? Fazer umas coisas de utilizar o Instagram, assim. Mas é engraçado que você segue. Eu fiz 2 cursos nas férias, porque me ofereceram. Eu estou sempre recebendo coisa interessantíssima de direito, né? Às vezes não necessariamente a área que mais me interessa, mas vai recebendo um monte de coisa. Eu estou sempre recebendo. E os dados, né, inclusive das redes sociais, dos e-mails, todos eles começam a mandar os conteúdos para a gente, os anúncios daquilo que a gente mais consome. Então, se você estiver só comprando roupa na internet, ele só vai mandar roupa. A Verônica riu ali porque eu acho que foi o caso dela. Então, se você total. É os dados do nosso telefone total. Isso acontece muito. Ô, Camila. Legal. Sim, Guilherme. Boa noite. Aqui, semana Boa passada, noite. eu vi que você falou um pouco sobre o crime cibernético que vai cair. A Polícia Civil está disponibilizando esses cursos online de graça para quem quiser fazer. Não só esses, como muitos outros cursos. Super legal. A gente vai falar mais disso depois, mas pode mandar lá no grupo, gente. Tudo que vocês virem que for relacionado, interessante para nossa disciplina, compartilha lá, porque às vezes eu não vi ou o outro não viu. Sempre é interessante a gente postar isso lá. E esses que eu mandei hoje para vocês lá, o da AB2L, principalmente, semana que vem, vai ser muito legal, super diferente. As aulas acho que ficam gravadas, né? Então não vai prejudicar as aulas de vocês da noite, vocês podem assistir depois. Combinado, então? Ótimo final de quarta para todos. Até semana que vem nesse Excelente aula, boa noite. Obrigada. Nesse mesmo bate-canal, nesse mesmo bate-horário. Até mais.
Tchau, professora. Tchau. Eu tô vendo o Fernando aqui. Sou técnico de informática, eletricista, mecânico, professor de defesa pessoal. Arrasou o Fernando. Eu acho que ele já saiu, não? Mandou bem, isso aí. Tchau, gente. Tchau, professora. Tchau. Até mais. Até.